Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Milcha Bordoni e serei a mediadora deste 34º painel do primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana, composto pela doutora Vanessa Lopes, pelo doutor Rosalvo Augusto Vieira da Silva, pelo doutor Fernando Santos, cujo tema será os reflexos da pandemia nos juizados especiais e os desafios de construir um procedimento efetivo. Este painel terá a duração impreterível de 1 hora, distribuída igualmente entre nossos 3 palestrantes. Antes de passar a palavra à nossa primeira palestrante, gostaria de registrar meus cumprimentos a nosso presidente, Fabrício Castro, a nosso tesoureiro, Hermes Hilarião, e a nossa presidenta do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, Sara Barros, pela realização deste evento. A nossa primeira palestrante é a doutora Vanessa Lopes, especialista em processo civil, com atuação em juizados especiais, federais e estaduais. A doutora Vanessa Lopes é também a presidenta da Comissão Nacional e Estadual de Juizados e conselheira da OAB nas gestões de 2016 a 2018 e de 2019 a 2021. Passo agora a palavra à doutora Vanessa Lopes, cujo tema é 25 anos da Lei 9.099 de 95. Reformar para manter seus objetivos. Boa tarde a todos. Obrigada, Miúcha, pela apresentação. Gostaria de agradecer a organização do evento, parabenizar pela organização de um evento tão eficiente, né, e tão produtivo, e gostaria de fazer esse agradecimento na pessoa de Hermes Hilarião, que também tem sido um grande parceiro da Comissão de Juizados nas nossas demandas. Então, Hermes, sinta-se abraçado. Eu realmente estou muito feliz com a nossa parceria e estou honrada com o convite para poder falar um pouco sobre o juizado, principalmente ao lado de pessoas assim que, para mim, são extremamente suspeitas. Primeiro porque eu estou do lado do meu companheiro e talvez essa seja a primeira vez que a gente divide um painel, divide momentos de fala, que não seja em casa discutindo sobre diversos assuntos. E principalmente, e também não, apesar desse pouco contato que nós temos, eu tenho uma grande admiração, e como não ter, né? Eu acho que o doutor Rosalvo é uma unanimidade no nosso juizado, e é a verdadeira demonstração de como a magistratura pode ser empática e produtiva ao mesmo tempo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, sobre o trajeto do juizado nesses 25 anos, os reflexos de toda essa história dos juizados até hoje, o porquê que talvez estejamos vivendo o que podemos chamar de uma certa crise no juizado, e quais são as razões históricas disso. Eu espero ser objetivo o suficiente para poder trazer esse tema. Então, vamos lá. A gente está, como se sabe, né, no dia 25 de setembro, nós faremos a Lei 9.099, comemorará 25 anos de sua promulgação. E é importante dizer que o juizado
veio como uma mudança de paradigma da justiça. E de pequeno ele não tem nada, muito pelo contrário, o juizado trouxe verdadeiramente um novo entender da prestação jurisdicional. E como foi que isso ocorreu? Antes mesmo da promulgação da Lei 9.099, nós já tínhamos um protótipo do que seria a lei de juizado, com a Lei 7.244 de 84, que era a lei do juizado de pequenas causas. E daí vem aquela pecha de que todas as causas do juizado são juizados de pequeno, são causas de pequena monta, e que a gente vai verificar que, na verdade, não é bem assim, né? Então, lá nos idos de 84, a gente via o ápice do CPC de 73, em que a gente privilegiava o princípio da legalidade para evitar os reflexos da ditadura e do poder autoritário naquele momento. Então, nós tínhamos uma disposição legislativa e normativa altamente desgastante e exaustiva, um processo cheio de etapas, cheios de peculiaridades, e que, por óbvio, isso resultava em uma demora na prestação jurisdicional. Então, pensando nisso, magistrados lá do Rio Grande do Sul, no intuito, inclusive, de facilitar o acesso à justiça e de promover uma justiça mais célere, porque sem celeridade nós não temos justiça no seu sentido mais lato, eles pensaram em promover meios alternativos de resolução de conflito através da conciliação. E daí se surgiu lá atrás, lá nos idos de 84, talvez num reflexo ou numa inspiração do que a gente chamaria hoje de justiça multiportas, a gente teve o Conselho de Conciliação e Arbitramento, que foi o início dessa promulgação da lei dos juizados de pequenas causas. E eu queria botar um ponto de reflexão aí, que o Conselho de Conciliação e Arbitramento foi o que eu chamo de um dos primeiros passos para o ativismo judicial que a gente vive hoje, porque foi uma transformação do poder judiciário trazido pelos magistrados sem qualquer intervenção do poder executivo. Então, percebam que lá atrás, lá em 80, antes mesmo de eu nascer, já se pensava nessa forma de justiça, de múltiplas saídas para a resolução de conflito, e que isso veio de um grupo específico de magistrados. E o que isso resultou, né? Óbvio, veio a Lei 7.244, veio a Lei dos Juizados de Pequenas Causas, que abriu as portas do judiciário. E quando se abre as portas do judiciário, todo mundo vai querer utilizar daquele sistema. Então, até porque ele promovia efetivamente, lá atrás, uma justiça muito mais célere. Ele realmente dava uma prestação jurisdicional mais adequada. Então, todo mundo foi para o juizado. Ora, eu tenho um problema com o meu vizinho, eu vou para o juizado. Eu tenho um problema com grandes empresas e está dentro do aspecto da competência do juizado, eu vou para o juizado. Até porque era a primeira porta de entrada da justiça. E o que foi que isso resultou? Obviamente, principalmente depois do advento da lei de defesa do consumidor, lá em 90, isso ampliou ainda mais o acesso e as demandas no juizado. Então, o juizado, no momento da sua criação até hoje, tem se tornado aquela porta de entrada e tem uma taxa de congestionamento, começou a ter uma taxa de congestionamento crescente, já que lá as pessoas entendiam que os seus processos seriam resolvidos de uma forma mais célere, e que de fato é.
e que de fato é. Então, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, além das demandas que seriam, na verdade, o objetivo do juizado, que eram aquelas demandas individuais, aqueles efetivos pequenos problemas, né, que as pessoas teriam e que precisavam ser mais céleres, entrou também demandas que tinham como objetivo políticas públicas que não são compatíveis com o sistema sincrético do juizado. Então, passou o juizado, que era uma justiça que promovia e privilegiava o cidadão, a ser a justiça a resolver problemas referentes à coletividade, que não tem nenhuma compatibilidade com o seu espírito conciliatório e não tem nenhuma compatibilidade com o sistema mais sucinto, processualmente falando, já que estamos lidando com demandas coletivas, então precisa de um cuidado, inclusive processual, para lidar com aquelas demandas. E isso causou esse impacto, esse influxo que nós temos hoje no juizado. Nós temos uma justiça altamente produtiva e muito pouco eficaz. Percebam que, através do sistema através da justiça em números, né, que é uma pesquisa estatística realizada pelo CNJ, nós temos uma taxa de 12% de processos que são resolvidos com a conciliação. Então, isso denota que nós temos 88% de processos que chegam ao seu final e que boa parte dessas demandas refletem uma matéria regulatória que deveriam ser tratadas nas ações coletivas e não são, estão lá no juizado, que deveriam tratar demandas muito mais individuais. E o que é que isso causa? Isso causa uma frustração em ambas as partes, porque o cidadão não é ouvido, porque a empresa finge fazer o acordo, porque as demandas continuam, porque aqueles que atuam naquela justiça não conseguem o bem-estar social que deveriam promover, e todo esse arcabouço gera uma crise. Então, daí eu indago, será que nesses 25 anos nós conseguimos ter êxito na percepção do objetivo do juizado? Eu ouso dizer que nós tivemos sim, porque a celeridade processual ocorreu de fato. Nós hoje temos um juizado que reflete uma produtividade que nunca existiu antes na justiça. Isso não somente em virtude do juizado, mas principalmente por ele. Até porque hoje ele representa 60%, se não me engano, das demandas, das 7 milhões de demandas que são ajuizadas. Então, pessoal, hoje a justiça que antes tinha uma preocupação com relação à celeridade, hoje nós temos uma justiça que tem uma outra preocupação, que é o bem-estar social, que é a paz social verdadeiramente, que é as partes saírem satisfeitas. E aí eu pergunto, como é que a gente consegue resolver isso? Com a empatia jurisdicional. A gente precisa exercitar no juizado aquela empatia que outrora era o seu objetivo e que hoje nós não conseguimos mais, porque a maioria das demandas não são passíveis de conciliação. É preciso que a gente parta do princípio de se ouvir as partes. E é por isso que talvez eu ouse aqui em sugerir que tenhamos no juizado uma oitiva das partes obrigatória. Isso talvez trouxesse um outro reflexo na justiça. Ah, mas você, Vanessa, disse que a maioria das demandas são de natureza regulatória. O que fazer com elas? Tirar do juizado. Não cabe esse tipo de demanda no juizado. Vamos tratar de forma coletiva aquelas demandas que são outrora de natureza coletiva.
E não é somente isso, vamos priorizar as audiências, essa é uma forma de humanizar o juizado, que é a própria essência dele. Vamos priorizar o princípio da oralidade, que era tão eminente, tão essencial no juizado, e que hoje nós não temos mais, graças aos inúmeras laudas, aos inúmeros documentos que nós somos obrigados a acostar para ter o nosso direito preservado, para ter o nosso direito assegurado. Então, para encerrar, já que eu tenho pouco tempo, né, de fala, e eu tentei trazer um pouco essa visão um pouco mais objetiva, talvez nesses 25 anos de juizado, nós tenhamos conseguido a produtividade que tanto esperávamos, mas a gente não conseguiu resolver os conflitos e não conseguimos individualizar eles da forma que deveríamos. E é preciso pensar nessa individualização. E é por isso que, talvez hoje, se lá atrás os magistrados foram os protagonistas de uma mudança de paradigma na justiça, hoje esse é o momento da advocacia mudar esse sistema. Então, vamos promover mais a conciliação entre as partes, vamos promover mais a oitiva das partes, vamos promover e individualizar essas demandas, vamos tentar ser protagonistas de uma mudança para manter os objetivos do juizado, que é uma justiça tão inovadora, tão atemporal e que precisa acompanhar as mudanças sociais que nós vivemos. Eu queria agradecer a oportunidade de falar essas breves palavras, agradecer mais uma vez, porque, nossa, esse é um momento que eu acho que eu nunca estive tão nervosa na minha vida quanto eu estou hoje. Eu estou vendo pessoas assim que eu tenho uma grande admiração e queria muito que vocês refletissem sobre essa nova sistemática. A gente precisa pensar em soluções, pensando naquilo que já foi feito. Então, muito obrigada a todos, obrigada a oportunidade de estar aqui, e é assim que termino a minha manifestação. Obrigada, doutora Vanessa. Sempre aprendo tanto quando você fala. Não sei porque você estava nervosa, porque sempre que você fala, você dá um show de conhecimento, de segurança, e eu sempre aprendo muito com você. O nosso segundo palestrante é o Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, juiz de direito, titular da 34ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Salvador, presidente da 5ª Turma Recursal da Bahia, presidente da Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário da Bahia, diretor da EMAB, Escola de Magistrados da Bahia, no período de 2008 a 2009, representante do Poder Judiciário no COMPREV, Conselho Estadual de Previdência, no ano de 2010, juiz eleitoral substituto do TRE nos anos de 2010 a 2012 e de 2012 a 2014, vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, entre os anos de 2010 e 2013, membro da diretoria do FONAGE nos anos de 2018 e 2019 e 2019 e 2020. Vice-diretor da EMAB para o triênio de 2020 a 2023, membro do NUCOF, Núcleo de Combate às Fraudes nos Juizados da Bahia, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito, Justiça e Cidadania, Estudos Avançados dos Fenômenos Jurídicos pela Faculdade Maurício de Nassau, pós-graduado em Direito de Estado pela Faculdade Baiana de Direito e bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Passo agora a palavra ao Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, cujo tema será a atividade das turmas recursais em tempos de pandemia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, quero dizer que é uma honra estar fazendo parte desse momento histórico para a advocacia baiana. Quero saudar os companheiros da mesa, doutora Miúcha Bordoni, doutor Fernando Santos, a querida doutora Vanessa Lopes,
Sua fala foi música para os ouvidos hoje, viu? Parabéns pela grande exposição e tenho muita afinidade com o que a doutora colocou aqui. Acho que podemos avançar muito nesse discurso que você construiu aí. Agradecer a toda a advocacia da Bahia pelo convite a mim dirigido para estar aqui nesse momento. Agradeço nas pessoas do presidente, Dr. Fabrício de Castro, e do amigo e tesoureiro da OAB, Dr. Hermes Larião. Quero dizer, estou muito à vontade nesse ambiente, me sentindo em casa mesmo, pois a minha militância no direito começou participando nas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Bahia, sob a batuta do presidente Pedro de Milton de Brito. Guardo até hoje com muito carinho a minha carteira da OAB, uma cópia da carteira. Quero fazer uma saudação aos meus sobrinhos advogados, o Dr. Renan Vieira e o Dr. Leonardo Vieira, e o faço na pessoa do meu irmão, Dr. Humberto Lúcio Vieira da Silva, conselheiro estadual da OAB. O tema que me foi sugerido, as atividades das turmas recursais em tempos de pandemia. Para falar das atividades das turmas recursais em tempos de pandemia, é preciso que a gente fale um pouco das atividades das turmas recursais antes da pandemia. Como funcionavam as turmas recursais? Como sabemos, as sessões das turmas recursais passaram a ser reguladas a partir de 2019, que é um marco nas turmas recursais, porque nós não tínhamos uma regulação, era uma coisa muito improvisada. A partir de 2019, passamos a ser regulados pelo ato conjunto número 08, de 26 de abril de 2019, que dispõe sobre o julgamento dos processos em ambientes virtuais nas turmas recursais no sistema ProJude. Inicialmente, só no sistema ProJude, a sexta turma ficou de fora porque utiliza o sistema PJE. Hoje, já todas as turmas já obedecem o regramento do ato conjunto número 08. Todos os processos cadastrados e pautados na sessão de julgamento das turmas recursais, que são julgados eletronicamente, a partir do momento que é distribuído o processo que é pautado, os advogados são intimados para, no prazo de 15 dias, também dentro do sistema, dizerem se querem ou não fazer sustentação oral. Se o advogado faz o pedido de sustentação oral, esse processo será julgado presencialmente. Se não fizer o pedido de sustentação oral, o processo pode ser julgado de forma virtual antecipadamente. A qualquer momento, os advogados podem declinar desse pedido de sustentação oral quando o processo ele pode ser antecipado. Eu, às vezes, converso com a doutora Vanessa e com alguns outros advogados sobre as vantagens de, às vezes, não se pedir a sustentação oral ou se até desistir da sustentação oral naqueles casos em que já existe uma pacificação do tema. O advogado, desistindo da sustentação oral de um processo que está, às vezes, 2, 3 meses de um tema pacificado, o processo pode ser antecipadamente julgado com um ganho de 2 a 3 meses de antecedência. A inclusão do processo em pauta pressupõe já a elaboração de um voto completo. Esse voto é disponibilizado internamente durante 15 dias aos juízes componentes da turma, aos vogais, que têm esses 15 dias para se manifestar acerca do voto, se concorda ou discorda, se tem alguma divergência a apresentar. Considera-se-á que acompanhou o relator a não manifestação dos outros juízes componentes da turma. Não sendo, no caso, a hipótese do julgamento presencial, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º e artigo 3º do decreto do ato conjunto 08, o julgamento será efetuado de forma virtual e antecipadamente. O voto, quando ocorre presencialmente com a sustentação oral, ele tem que ser lançado no sistema no máximo 3 dias após o julgamento. Como visto, se houver pedido de sustentação oral feito até 15 dias antes da inclusão do processo na pauta, o mesmo pode ser julgado antecipadamente caso haja a desistência, e eu
conclamo sempre a se fazer uma reflexão se vale a pena esperar o julgamento na audiência designada, na data designada, ou se vale a pena mesmo desistir daquele pedido para que o julgamento ocorra logo antecipadamente. Esse era como funcionava a nossa turma recursal antes da pandemia. Bom, em situação de normalidade. Viemos a pandemia e tudo muda. A pandemia, como sabemos, atingiu fortemente toda a sociedade, a população mundial, e, como consequência, toda a vida, atingiu a vida de todo mundo, em todos os países, e atingiu fortemente o sistema de juizados especiais. Nos atingiu, principalmente, porque nós utilizamos o procedimento adotado pela Lei 9.099, que pressupõe uma audiência de conciliação presencial, com a presença das partes e dos seus advogados, e faculta, inclusive, a sustentação oral com a presença do advogado. Então, com a pandemia, isso não estava sendo possível. A partir do dia 16 de março de 2020, tivemos a suspensão do atendimentos presenciais em todas as unidades do Poder Judiciário. O primeiro decreto judiciário foi o 203, de 12 de março de 2020, uma quinta-feira, publicado no dia 13 de março de 2020, sexta-feira, que estabelecia medidas temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus Covid-19. Esse decreto dizia lá no artigo 12 que fica adotadas ainda as seguintes medidas. Letra A. Recomendar aos presidentes das turmas e sessões deste tribunal, bem como os presidentes das turmas recursais, a conversão das sessões presenciais em sessões virtuais, consoante o prazo que entenderem conveniente. Bom, isso no dia 16. No dia 17, era uma terça-feira, seriam as primeiras sessões de julgamento, já com as unidades judiciárias fechadas, o acesso ao público e, consequentemente, o acesso aos advogados. Então, como realizar essas sessões? Ficamos todos atônicos, e aí teríamos as primeiras sessões, a quinta turma, por exemplo, era nesse dia. A solução encontrada naquele momento foi a edição de uma portaria do juiz da turma, facultando aos advogados a apresentação da sua sustentação oral através do sistema MP3, da mídia MP3, que era a mídia compatível com o sistema do Projúdio. Entendíamos que, naquela oportunidade, que essa talvez fosse a única comunicação possível com os advogados que pudesse realizar minimamente a sua sustentação oral, em função da impossibilidade de comparecimento à sede da turma. Vislumbrava naquela oportunidade que essa ferramenta poderia propiciar que os advogados fizessem gravações de vídeo, pontuando os pontos mais importantes da sua sustentação oral que estava prejudicada. Essa portaria, porém, teve vida curta, muito curta. Houve muitos questionamentos levantados pela advocacia, pela comissão do juizado, dos advogados do juizado. Não foram poucos os contatos que tivemos com a doutora Vanessa, com o doutor Rod, enfim, com outros advogados, com o doutor Hermes Larião, e essa portaria terminou sendo revogada. Mas o problema persistia. Como realizar as sessões de turmas recursais se a presença dos advogados estavam limitadas, uma vez que o Fórum Regional do Buí havia sido fechado para o público em geral. A partir do dia 30 de março de 2020, depois da edição de vários outros decretos suspendendo os prazos, o Tribunal de Justiça da Bahia adquire a ferramenta do Life Size e edita o decreto 245, de 30 de março de 2020, onde disciplina o uso da videoconferência nas sessões das turmas recursais no sistema do juizado, utilizando o sistema Projude e dando outras providências. Fica
cassado e suspenso os prazos processuais inicialmente determinados pelo Decreto 211, de 16 de março, e também o Ato Conjunto 05, de 23 de março, das turmas recursais. Então, os prazos voltam a fluir. O prazo para pedido de sustentação oral para os advogados, nos termos do Ato Conjunto 08, ele também fica suspenso momentaneamente, porque, a partir da videoconferência, os processos em que há o pedido de sustentação oral, eles são transferidos para o sistema da videoconferência, sai do sistema virtual e vão para o sistema da videoconferência. Nesse caso, os advogados eram intimados para... dar uma acelerada. Os advogados eram intimados para apresentarem inicialmente um telefone para, a partir desse telefone registrado e ficar nos autos, fazer a sustentação oral por via telefone. Essa forma de sustentação oral criava um desconforto muito grande, porque a gente não via o advogado, não tinha o contato visual, era apenas o contato pela fala. Aprendemos, evoluímos no aprendizado da ferramenta do Life Size, e as audiências as sessões de julgamento das turmas recursais passaram a ser possível através da presença do advogado na sala de sessão, e isso foi um ganho substancial, porque nós passamos a ter contato com o advogado, cria a famosa empatia no julgamento, e essa empatia dá uma celeridade no julgamento. Também descobrimos, nesse período de pandemia, além dessa adaptação à nova forma de fazer a sustentação oral, descobrimos que nós sabemos fazer o trabalho no sistema home office. Foi uma grata surpresa, não sabíamos que sabíamos fazer. Sabemos fazer bem. Esse trabalho home office permitiu, inclusive, no primeiro grau, zerar a quantidade de alvarás que estavam represados, as sentenças que estavam represadas no juizado. Descobrimos que, apesar da pandemia, a nossa produtividade aumentou muito. Então, em julho de 2019, nós distribuímos 13.174 processos e julgamos 14.000. Já em julho de 2020, nós distribuímos 10.000 e julgamos 18.000 processos. Ou seja, houve um incremento de julgamento, apesar da pandemia. Não é sem razão que ficamos em primeiro lugar entre os tribunais de médio porte e também ficamos em terceiro lugar entre todos os tribunais. Eu vi que o tempo está esgotando, eu vou dar uma abreviada aqui. Eu penso que depois dessa passada pandemia, nós vamos ter que conviver com um sistema misto nos juizados, seja nas audiências de conciliação, que também começaram a ser feitas através do sistema Life Size, onde o advogado e as partes ficam no seu escritório ou em sua casa e vão à sala onde está sendo realizada a conciliação. Isso tem um ganho substancial, porque você diminui o fluxo de pessoa no Fórum do Imbuí, você diminui a quantidade melhora o estacionamento, melhora o fluxo, dá um conforto maior para que o advogado possa fazer a sua movimentação processual. Também nas turmas recursais, eu acho que nós vamos ter que conviver com o sistema misto. Parte da sustentação oral feita presencialmente, e nós vamos ter que encontrar uma forma de, não sei se no início da sessão ou se no final das sessões de julgamento, virtual, onde o advogado do interior, e nós tivemos um ganho muito importante nisso, o advogado da mais longínqua comarca, que dista, às vezes, mais de 1.000 quilômetros de Salvador, pode ir lá mesmo fazer a sua sustentação oral. Isso nos trouxe também o contato visual com esses advogados, que a gente só conhecia através das suas petições, passamos também a conhecê-los pela sustentação oral. Aprendemos, né, a conviver com vários sotaques, né? Sotaques de Barreiras ao extremo sul, de que é minha terra, a Chapada Diamantina,
e até advogados de outros estados fazendo sustentação aqui na Bahia em função dessa possibilidade. Então, isso, com certeza, esse sistema misto, onde há uma parte da sustentação oral presencial e outra parte de forma virtual, trará um conforto maior. Todos sabemos que as sessões das turmas recursais hoje são muito desconfortáveis, às vezes. São, às vezes, dezenas de advogados em pé, esperando, porque não há lugar para todo mundo sentar. Se as sessões são divididas em virtuais e presenciais, com certeza esse ambiente melhora também. Bom, eu acho que nesse processo todo nós tivemos algumas pessoas que foram muito importantes para que a gente superasse de forma razoável o problema da pandemia. Eu registro aqui o trabalho desenvolvido pela própria OAB, né, na pessoa do presidente, da comissão do advogado, o próprio presidente do tribunal, que propiciou as ferramentas do Life Size, e a doutora Fabiana Pellegrino, coordenadora da COGE, que também dialogou muito bem, tanto com a advocacia, com a magistratura, com os servidores, e isto nos deu essa celeridade, essa possibilidade de estar dando continuidade, apesar do fórum fechado. Então, essas as considerações, e agradecer o convite e dizer que foi um prazer e uma honra estar participando desse congresso da OAB. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rosalvo. Não é à toa que o senhor é considerado um dos juízes mais queridos pela classe de advogados. A gente agradece muito pela sua presença e por essa palestra excepcional. O nosso terceiro palestrante é o Dr. Fernando Santos, advogado criminalista, pós-graduando em Ciências Criminais, presidente da Abracrim Bahia e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Passo agora a palavra ao Dr. Fernando Santos, cujo tema é Virtualização de Procedimentos e os GCRIMs, o novo normal autoritário. Bem, boa tarde a todos e todas. Saúdo a mesa na pessoa da mulher que eu escolhi para viver comigo, a doutora Vanessa Lopes. Agradeço também a participação de todos, ao nosso presidente Fabrício, o Hermes Elarião, pela brilhante gestão desse encontro. Vanessa disse que estava nervosa. Bem, quem está nervoso sou eu, né? Porque falar depois de duas autoridades sobre a questão dos juizados, ainda mais trazendo um contraponto à questão da celeridade, não é muito fácil. Eu tenho a questão do criminalista, e o criminalista, ou a criminalista, é inegociavelmente um defensor ou uma defensora de garantias, um defensor de instrumentos de contenção ao poderio estatal, ainda mais quando nós estamos tratando de defesas de liberdades, ainda que essas liberdades estejam dentro do panorama dos juizados especiais criminais, dos GCRIMs, que tratam de infrações penais de menor potencial ofensivo, né, que atinjam bens penalmente tutelados, mas que possibilitem um processamento mais célere. E eu quero falar sobre a minha preocupação com esse excesso de celeridade quando nós falamos dos juizados especiais criminais. Nós temos hoje uma perspectiva que conduz a um afastamento da advocacia dos seus clientes, da produção probatória, e isso é algo que me deixa assim, um pouco preocupado. O doutor Rosalvo falou sobre a importância, e isso é uma importância, isso é uma evolução, da possibilidade de distanciamento, da possibilidade de audiências realizadas dentro dos escritórios, onde partes possam ter mais conforto, mais estrutura para poder lidar com essas demandas, mas eu acredito que isso se adequa às audiências até preliminares. Mas quando nós falamos de produção probatória, ainda mais uma produção probatória em um processo que versa, que tem como final a tutela de liberdades, eu acredito que nós temos que ter a presença. Esse novo normal, ele não pode colocar esse distanciamento entre a advocacia que defende os interesses de quem está sendo objeto de uma persecução, ainda que simples,
daquela prova que está sendo produzida, daquela testemunha que está sendo inquirida. Isso traz reflexos graves, isso traz reflexos gritantes. Quando se trata, se nós estivermos falando de processos que cheguem até o momento da instrução, porque nós temos dentro da estrutura do GCRIMS a possibilidade de negócios processuais, de composições, de medidas alternativas à pena, que foi algo muito bem-vindo a partir da 9.099 de 95, ainda que a sua revisão seja constitucional, no 98.1, e depois lá a partir do 100, quando a gente fala das federais, mas nós precisamos ficar atentos a como esse novo normal, a como esse ideal de virtualização, a como todo esse excesso de tecnologia vai prejudicar essa tutela de interesses. Como nós vamos fazer um diálogo entre a evolução normal, natural, da vida da sociedade, que reflete nos procedimentos, que reflete na forma como o legislativo interpreta a nossa sistemática, a nossa organicidade, e o que nós iremos trazer para a tutela desses interesses. Isso me preocupa muito, porque nós temos hoje, já encontramos no GCRIMS, uma tendência natural à composição. Tendência natural a práticas processuais que, para se evitar um problema, você até coloca num grau de antecipação a possibilidade de não se beneficiar de um instrumento processual mais à frente, de outro instrumento de composição mais à frente. Hoje em dia não se busca, se tem uma política de não buscar a definição estrita daquela inocência. Isso é feito dentro de um patamar de estratégia? Porque nós pensamos muito na partir da eficácia. Mas a eficácia, quando nós tratamos ela, a celeridade, quando ela é tratada dentro da perspectiva penal, ela precisa ser analisada com outros olhares. Ela precisa ser analisada a partir da incidência de norma protetiva da dignidade da pessoa humana que está sendo objeto da persecução penal. Nós precisamos ter esse cuidado. Isso é algo assim que me deixa um pouco inquieto, até porque é uma fala que não é muito popular e não segue muito a linha que nós vemos majoritariamente. Mas nós precisamos prestigiar esse trabalho da advocacia quando se tem uma tese favorável e se partir para o embate. Isso é muito importante. Nós não podemos pegar ideais que funcionam muito bem dentro do processo civil e trazer isso para o processo penal, ainda que nos juizados, ainda que um procedimento que tem um rito muito célere. Às vezes eu me preocupo assim, com quem e como a advocacia se protegerá da própria bondade dos bons. Como nós iremos proteger os nossos constituintes da própria bondade dos bons? Como nós teremos esse patamar pós-pandemia no exercício de defesa de interesses? Por exemplo, saindo da questão dos juizados, observem, até pouco tempo atrás se tentava instituir o júri por via de videoconferência. Vou fazer um paralelo aqui, estamos falando de júri por videoconferência. Isso para mim é teratológico, é absurdo, não tem como. Não encaixa em qualquer hipótese mínima de análise de ampla defesa. É algo que é maculado por inconstitucionalidade do nascimento, do nascedouro. Mas quando nós trazemos isso, mais uma vez, não quero ser repetitivo, até porque eu preciso focar nisso pelo tempo célere, mas como nós iremos pensar? Como a advocacia vai se portar neste momento? Se houver a possibilidade de, dentro do GCRIMS, nós termos essa virtualização completa de uma nova etapa, que é útil, que é bom por um campo, mas por outro campo entra em conflito direto com a defesa de interesses, o que será da advocacia? O que será das pessoas que nos confiam o interesse de defesa? Então, esse detalhe é algo que eu gosto de falar e que eu gosto de pensar, porque quando nós pensamos e quando se debate muito a estrutura dos juizados, se pensa os juizados especiais cíveis, se pensa o processo civil com as suas particularidades. Mas o processo penal tem particularidades. O processo penal, ele caminha, como eu disse mais cedo, caminha para uma tutela de liberdades. Um direito, uma advertência, a depender do caso, até uma restrição mais rígida.
Como isso vai ser? Como é que nós podemos tratar isso a partir de uma perspectiva de celeridade, pensando em celeridade e eficácia, principalmente no plano negocial, como se pensa na esfera civil? Eu acho que a oportunidade e a possibilidade de se debater, de trazer esses temas, trazer pessoas para debaterem, para conversarem sobre essa maturação específica, é extremamente salutar. Isso é extremamente bem-vindo, porque nós temos uma advocacia que enxerga no juizado a sua porta de entrada. Nós temos uma população que enxerga no juizado o caminho para acesso aos seus direitos. Mas dentro dos juizados especiais criminais, pouca coisa se debate, pouca coisa se constrói, pouca coisa se define dentro do aspecto tanto da própria advocacia quanto do aspecto acadêmico. Então, quais são os caminhos que nós vamos encontrar? O que pode ser feito? Como essa advocacia pode se tornar mais forte? Dentro do civil, nós tivemos incontáveis evoluções, nós tivemos movimentos que transformaram a sociedade, movimentos com a participação da ordem, mas nós precisamos pensar o GCRIM. A OAB tem seu grupo específico que trabalha na questão do GCRIM e vai construir evoluções, mas o meu questionamento é procedimental. O meu questionamento, a minha inquietação, essa sementinha que eu estou jogando aqui, é como essas particularidades serão tratadas. E nós analisamos isso em diversos campos, em diversos aspectos. Nós temos hoje uma sociedade que vive com pressa. Uma sociedade que quer respostas rápidas, uma sociedade que quer saídas rápidas, que necessita de procedimentos rápidos, mas dentro da tutela de liberdades, como isso vai funcionar? Como nós poderemos trabalhar dentro de um plano de eficácia que não pense no processo como um fim em si mesmo, mas que pense no processo como um instrumento de um sistema macro? Aqui eu não estou falando contra as medidas alternativas apenas. Não estou falando disso em momento algum, mas eu estou falando do momento em que elas não puderem ser aplicadas ou por um caminho estratégico da advocacia ou por uma pretensão do cliente que quer a sua verdade dentro do processo e pode vir a esbarrar em mecanismos que podem não se adequar perfeitamente aos ideais de nossa Constituição. Essa é a minha inquietação. É isso que eu penso quando eu penso, poxa, o panorama dos juizados especiais criminais e esse novo normal. Esse dito novo normal. Porque às vezes nós nos deparamos com cenários onde até esse caminho, né, esse caminho é muito mais interessante estruturalmente, porque você pode ter índices melhores por exemplo, para o CNJ, de resolução de demandas, baixa de processos, tal, mas e o constituinte, onde ele fica? E a advocacia, aonde ele fica? A advocacia valorizada, aonde fica? A coragem da advocacia para fazer o enfrentamento às questões procedimentais que possam não se adequar. Como isso fica? Então, esse é o meu ponto. Eu não pretendo me delongar muito. Eu queria jogar essa semente de preocupação para que isso possa efervescer na cabeça de vocês, possa efervescer na cabeça da advocacia, na cabeça da magistratura, na cabeça da sociedade acadêmica, e que nós possamos encontrar novos caminhos, que nós possamos construir novas alternativas, que a advocacia possa ter coragem de se opor a procedimentos que ela enxergar, que ela acreditar ser prejudicial a seus constituintes. Porque a advocacia é isso, a advocacia é o instrumento para fazer valer freios de contenção. Nós precisamos fazer os freios de contenção do processo penal valerem. Não apenas nos ritos mais complexos, não apenas nos grandes cases, no tribunal do júri. Falar em freio de contenção, fazer valor no tribunal do júri é muito legal, mas é prático. E aqui onde as pessoas querem celeridade? E aqui onde as pessoas querem respostas rápidas? Onde as pessoas acham que as infrações de menor potencial ofensivo, seja aqueles crimes ou contravenções
gente, deixa aí, pelo amor de Deus. Mas quem está sendo objeto de uma persecução? Como faz? Quem teve o seu direito lesado, porque a advocacia também atua do outro lado, quem teve o seu direito lesado e quer ir atrás, como faz? Como vai conseguir? São contrapontos. Claro que isso traz outras questões, isso traz prerrogativas do próprio réu, isso traz vários pontos que podem ser problematizados, mas a ideia é essa. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, peço desculpas pelo nervosismo, porque falar depois de duas autoridades é muito complicado, e, doutora Miúcha, te devolvo a palavra, mas antes eu quero consignar aqui para todo mundo. Doutora Vanessa, tem sido um prazer, uma alegria acordar todo dia ao seu lado. Te amo. Ah, que coisa linda. Muito obrigada, doutor Fernando. Após as brilhantes palestras dos nossos convidados, que trouxeram à discussão temas essenciais para esse momento atípico em que vivemos, em nome da OAB Bahia, agradeço pela presença da doutora Vanessa Lopes, do doutor Rosalvo Augusto Vieira da Silva, do doutor Fernando Santos, ao tempo em que encerro as atividades deste painel e convido a todos, todas e todes que estão nos assistindo a acompanhar o próximo painel, que acontecerá nesta sala e cujo tema é Direito Desportivo e a Nova Realidade. Obrigada pela presença de todas, todos e todes e lhes desejo uma excelente tarde.